A Lua é o segundo objeto mais brilhante no nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque está muito perto da Terra. Para efeito de comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você olha para ele do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a sua superfície coberta por várias camadas de gelo. Se este satélite substituísse a nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. Quanto mais perto a lua está do horizonte, maior ela parece. Este fenômeno é chamado de ilusão da lua. Uma das teorias que explicam isso afirma que a atmosfera desempenha o papel de uma lupa, fazendo a lua parecer maior. Na realidade, se a atmosfera tivesse uma palavra a dizer, a Lua pareceria menor, não maior. A maioria dos especialistas acredita que a ilusão é criada por sua própria mente. Isso pode aumentar o tamanho da Lua em mais de 2 vezes. Quando o satélite da Terra está no alto do céu, você não tem nenhuma indicação visual da distância dele. Mas quando está perto do horizonte, você pode ver os objetos ao seu redor em detalhes. Isso faz a Lua parecer maior, mas é apenas uma das muitas teorias que explicam o fenômeno. A propósito, você pode escapar dessa ilusão se curvar e olhar a Lua de cabeça para baixo por entre as pernas. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a viajar ao redor do planeta. Mesmo que não seja maior do que um carro normal, ainda é bastante grande. De mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, este é apenas o segundo a orbitar o nosso planeta. Chamado 2020 CD3, ele é a nossa mini-lua temporária. No entanto, ele não ficará com a Terra por muito tempo. O asteroide está seguindo uma órbita aleatória e está lentamente se afastando. Objetos temporariamente capturados, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, eles colidem com o planeta ou voam em outra direção. Um fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz, cor ou alguma outra mudança de curta duração na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes de luz aleatórios. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes na semana. Depois disso, eles desaparecem por vários meses. Alguns deles não duram mais do que alguns minutos, mas já houve alguns que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de a Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte do satélite natural estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado com os misteriosos flashes lunares. Pode haver mais metais, por exemplo, titânio ou ferro, nas crateras lunares do que os astrônomos costumavam pensar. O principal problema desse achado? Isso contradiz a principal teoria sobre a formação da Lua. Essa teoria diz que o satélite natural da Terra se separou do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir do material que se encontra muito mais profundamente em nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. A gravidade da Lua é cerca de 17% da gravidade da Terra. Uma pessoa pesando 90 quilos em nosso planeta natal, na Lua, teria seu peso diminuído para apenas 15 quilos. Também é possível carregar coisas 6 vezes mais pesadas do que na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais pegajoso também. Os pés dentro de um pesado traje espacial afundariam no solo lunar até 15 centímetros de profundidade. Mas vamos imaginar que você decidisse pular o tedioso processo de caminhar, saltando pelo ar. Dessa forma, você provavelmente perderá o controle de seus saltos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma tarefa difícil evitar todas elas. Não faz muito tempo, os astrônomos descobriram uma mancha enorme de alguma substância misteriosa. Ela estava escondida sob a superfície do outro lado da Lua.
Sua massa era igual a uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha Havaí. A coisa enigmática está a quase 322 quilômetros abaixo de uma enorme cratera que apareceu na superfície lunar bilhões de anos atrás. A mancha provavelmente tem algo a ver com uma supercolisão. Ela pode ser o núcleo de metal do objeto que atingiu a Lua naquela época. Os cientistas mal podem esperar para colocar as mãos na descoberta. Isso poderia explicar muitas coisas sobre a cratera Polo Sul Aitken, a maior conhecida no Sistema Solar. Se estivesse na Terra, sua bacia de formato oval se estenderia de Washington, D.C. ao Texas. Não há ar no satélite natural da Terra. Mas então, como pode estar enferrujando? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, o que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície lunar. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite é muito diferente do restante. A superfície da Lua é pontilhada por rochas ricas em ferro. Mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não pode aparecer. Os ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mas, embora a Lua não tenha uma atmosfera, ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E apesar de o nosso satélite natural estar completamente seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas do outro lado. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo. Além disso, o centro de massa do satélite está a pouco mais de 1,5 km de seu centro geométrico. A Terra e a Lua estão gradualmente se afastando, tão lentamente quanto crescem as suas unhas. Este é o outro lado da força gravitacional do nosso satélite. A Lua cria marés nos oceanos da Terra. Os oceanos recuam na direção da Lua e a fazem acelerar. Isso, por sua vez, move o satélite para uma órbita mais alta. Em tempos pré-históricos, a Lua estava muito mais perto do nosso planeta do que agora. Felizmente, não vamos perder a Lua. Quanto mais ela se afasta, mais fraca se torna a sua atração gravitacional. Isso significa que em breve, nosso planeta não estará empurrando a Lua para longe com a mesma força. Há muito pouca atividade acontecendo dentro da Lua. Além disso, quase não há atmosfera ao redor. É por isso que os cientistas podem rastrear crateras de impacto espalhadas pela superfície do satélite, datando de bilhões de anos atrás. Enquanto datavam as crateras, os astrônomos descobriram que a Lua, junto com o nosso planeta, passou por um pesado bombardeio tardio cerca de 4 bilhões de anos atrás. Este evento também é conhecido como cataclismo lunar. Esse intervalo durou várias centenas de milhões de anos. Durante ele, um número excepcionalmente grande de asteroides colidiu com a Terra, Mercúrio, Marte e Vênus. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não muito tempo atrás, os astrônomos receberam os resultados de uma topografia lunar subterrânea. Eles descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite. Com cerca de 48 quilômetros de comprimento e 96 quilômetros de largura, a caverna provavelmente é o resultado de uma atividade vulcânica de 3 bilhões de anos. Depois que os fluxos de lava endureceram, eles criaram uma crosta dura e espessa do lado de fora. Mas por dentro, a lava continuou fluindo, derretendo a rocha e formando túneis e cavernas. Incontáveis poços na superfície da Lua, descobertos pela NASA, podem ser as aberturas para esses tubos de lava. A órbita da Lua em torno da Terra não é circular, é oval. É por isso que a distância entre o nosso planeta e o satélite varia entre 362 mil quilômetros a mais de 402 mil quilômetros. Há pouquíssima atividade sísmica acontecendo dentro da Lua. No entanto, os mini-terremotos lunares, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam por elas. Você já se perguntou por que a Terra não tem anéis? Os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno os têm, mas os planetas rochosos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não. Duas teorias diferentes explicam como os sistemas de anéis se desenvolveram.
A primeira diz que os anéis podem ter se formado a partir de detritos que datam do momento em que um determinado planeta estava se formando. Ou, como diz a segunda, eles podem ser os restos de uma lua destruída em uma colisão ou pela atração gravitacional de seu planeta-mãe. Os cientistas ainda não sabem por que os gigantes gasosos têm anéis, mas acreditam que pode ser porque se formaram no sistema solar externo. Planetas rochosos se formaram na área interna do nosso sistema solar e por isso estavam mais protegidos de possíveis impactos e colisões que poderiam ter formado anéis ao seu redor. Ou a razão é que planetas maiores têm um volume maior, o que permite que um sistema de anéis permaneça estável. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um sistema de anéis há muito tempo. Em seu estágio inicial, um objeto do tamanho de Marte atingiu a Terra, e isso provavelmente resultou em um denso anel de detritos. Mas esse sistema de anéis logo se aglutinou, e foi assim que a nossa Lua se formou. Há mais de 10 anos, em 2011, os astrônomos encontraram uma enorme nuvem de vapor de água a cerca de 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a fonte de água mais antiga que conhecemos. Data de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Atualmente, tem 13,8 bilhões de anos. Essa nuvem incomum também é a maior fonte de água que conhecemos. Ela contém 140 trilhões de vezes a quantidade de água que a Terra contém em seus oceanos. É gigante! O interessante é que essa nuvem de vapor está meio que alimentando um buraco negro. Pode conter gases como monóxido de carbono em quantidade suficiente para ajudar esse buraco negro a crescer até 6 vezes mais do que o seu tamanho atual. Todos sabemos que a Terra tem uma lua, mas tem outros 2 asteroides, 3.753 Cruithne e 2002 AA29, bloqueados em ressonância orbital com o nosso planeta. O primeiro, na realidade, não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta, e é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro, 2002 AA29, segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Você deve pensar que Netuno é um lugar extremamente frio e escuro. Afinal, é um gigante de gelo a 4,5 milhões de quilômetros de distância do Sol. Não há muita luz solar lá, então o meio-dia em Netuno é semelhante ao crepúsculo em nosso planeta. Esse gigante de gelo parece estar criando seu próprio calor. Para ser mais precisa, 2,6 vezes mais calor do que recebe do Sol. Isso provavelmente tem a ver com a pressão perto do núcleo do planeta. Ela aumenta e libera hidrogênio, que mantém o centro de Netuno a uma temperatura extrema de 5.150 graus Celsius, mas sua atmosfera ainda é bastante fria. Varia entre cerca de menos 150 e menos 200 graus Celsius. Qual é a forma que vem à sua mente quando alguém menciona tempestades? Provavelmente ovais longas de furacões e tornados cônicos. Isso é algo que vemos na Terra. No Polo Norte de Saturno, tem uma tempestade que dura pelo menos os últimos 40 anos e tem uma forma hexagonal. Essa forma tão estranha provavelmente tem algo a ver com o gás turbulento de Saturno, ou talvez até mesmo com jatos zonais que se estendem por muitos quilômetros até uma região de pressão extremamente alta. Você já se perguntou por que os planetas não brilham enquanto as estrelas brilham? Se você estivesse lá fora, no espaço, não as veria cintilando. A razão pela qual vemos estrelas cintilando é devido à atmosfera da Terra. A luz do tamanho de um alfinete proveniente de uma estrela atinge a atmosfera. A atmosfera então a refrata, o que faz com que a luz faça um zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Planetas parecem muito maiores para nós do que apenas alfinetes. E sim, a luz deles zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera também. Mas esses movimentos se cancelam, e é por isso que não vemos a cintilação, mas apenas um brilho constante. Em algumas regiões, você pode esperar grandes mudanças de temperatura. Por exemplo, em Montana, onde em um único dia as temperaturas foram de menos 48 para 7 graus Celsius. Parece muito, mas ainda não é nada em comparação com Mercúrio, onde as temperaturas tendem a variar mais do que 540 graus Celsius em um único dia. Elas atingem cerca de menos 170 graus Celsius à noite e eventualmente sobem para 430 graus durante o dia. Imagine o guarda-roupa que você precisaria preparar para uma única visita de 24 horas a Mercúrio. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam a nossa atmosfera têm massa. Assim sendo, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente.
Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas, felizmente, a Terra está na distância certa do Sol e tem massa suficiente para manter sua atmosfera no mesmo lugar. Quando você pensa em vulcões, provavelmente imagina lava quente e derretida saindo deles. Pelo menos é assim que funciona na Terra. No espaço, os vulcões podem vomitar metano, água ou até amônia. Lá em cima, um vulcão também pode vomitar materiais específicos que congelam à medida que entram em erupção. Então eles se transformam em vapor congelado e algum tipo de neve vulcânica. É uma coisa comum nas luas de Júpiter, Europa e Io, em Plutão e na lua de Saturno, Titã. Eles são chamados de criovulcões e Io tem alguns extremamente ativos. Lá você veria centenas de aberturas cuspindo vapor congelado que tendem a se estender por cerca de 400 quilômetros, e os veículos da NASA até capturaram algumas erupções em tempo real. Bum! Planetas, luas, asteroides, cometas, estrelas, todos eles podem colidir, e galáxias também. Nossa galáxia, a Via Láctea, fica a 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea está em uma rota de colisão que destruirá ambas as galáxias em um futuro distante, ou pelo menos as galáxias como as conhecemos. As duas galáxias estão indo cada vez mais rápido uma em direção à outra, a alta velocidade de 402 mil km por hora. Será caótico e muitos planetas e estrelas não sobreviverão à colisão. Eventualmente, essas duas entidades massivas se fundirão e se transformarão em uma galáxia completamente nova e irreconhecível. Aqui está um pequeno conforto. Os cientistas assumem que isso não deve acontecer por mais 4 bilhões de anos. Caso você queira fundir duas peças de metal, já sabe que a única maneira de fazê-lo é aplicar calor para que essas peças possam atingir seus pontos de fusão. No espaço, você não precisa de calor para fazer isso. Ou, na verdade, não precisa fazer nada. Chamamos isso de soldagem a frio, e tal fenômeno acontece quando você desliza as peças de metal umas sobre as outras. Nesse caso, elas desgastam suas camadas de óxido protetoras. Na Terra, essas camadas impedem que elas se fundam, mas no espaço, esse tipo de proteção desaparece. É por isso que os elétrons de um pedaço de metal simplesmente fluem para o outro pedaço. E, tcharam, sem nenhum esforço. Os cientistas costumavam acreditar que a Terra era o único planeta do nosso sistema solar onde acontece atividade tectônica. Tectonicamente ativo significa que placas sobre a crosta estão se movendo. Esse processo libera calor, que então deforma a superfície terrestre e leva ao seu encolhimento. Mas agora sabemos que isso acontece em outros planetas também. Mercúrio também está encolhendo, e os cientistas descobriram isso em 2016, quando a nave espacial Messenger orbitou o planeta e enviou alguns dados importantes. Ela revelou haver formas de relevo semelhantes a penhascos conhecidas como escarpas de falha na superfície de Mercúrio. Como essas falhas são relativamente pequenas, elas provavelmente não se formaram há muito tempo. Isso significa que Mercúrio ainda está contraindo, mesmo 4,5 bilhões de anos após a formação do nosso sistema solar. A grande mancha vermelha de Júpiter também está encolhendo. É uma enorme tempestade na superfície do planeta. É avermelhada, um pouco oval e com mais de 16.360 quilômetros de largura. Sim, é grande o suficiente para engolir a Terra. E agora está lentamente encolhendo há alguns séculos. A grande mancha vermelha é apenas uma das muitas tempestades de alta pressão que ocorrem em Júpiter devido a todos os gases presentes lá. Algo que classifica Júpiter como um gigante gasoso. Mas só porque está encolhendo, não significa que a grande mancha vermelha vai desaparecer tão cedo. Ela está ficando cada vez mais alta. Está escuro lá fora. São quase 2 da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é: ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade. Mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas.
Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas, novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria, e provavelmente a menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo, cerca de 1/4 do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff! A atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões, e cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos.
E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da lua cheia. E agora o fato mais incrível. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção.